Vídeo de hoje vai falar sobre, obviamente, o 5-0, a histórica goleada do Palmeiras do São Paulo, mas muito sobre a fala de Dorival Júnior a respeito do gramado sintético do Allianz Parque. Uma fala, a meu ver, muito complicada e decepcionante, por toda a admiração que tenho pelo Dorival Júnior, mas me vejo aqui na obrigação de criticá-lo. Vamos lá. Like do vídeo, nesta quinta-feira, se inscreva, ative o sininho, vamos rumo a 140 mil inscritos no canal. Recados pra gente não perder tempo. Palpites para hoje, vitórias de Vasco e Santos hoje no Campeonato Brasileiro, nos jogos que vão fechar essa rodada. Fezinha você pode fazer lá no site. E olha, todo mundo que se cadastrar no Aposta Ganha nesses dias, o sorteio vai ser semana que vem, vai concorrer a uma camisa do seu clube do coração. Todos, entrou lá, cadastrou, tá concorrendo. Faz o cadastro do meu link aqui, você vai ajudar o canal e a gente tá te ajudando também, podendo ganhar uma camisa do seu time. Olha que presentaço aí, sorteia na semana que vem, então inscreve logo hoje, cadastra hoje logo no site, não fica moscando não. Clica no link que tá no primeiro comentário desse vídeo agora para você concorrer. E se a camisa, se o time for de um dos nossos influenciadores do Aposta Ganha, vai autografada a camisa ainda, Ave Maria. Segundo recado, ontem naquela correria, dia de Champions, tem 24 horas, mas parece que tem 12. Do tanto que a gente estuda, fica no ar, e foi uma loucura. E eu falei do MSA no vídeo e não coloquei o raio do QR Code na tela. Meu Deus do céu. Então tá aqui o QR Code para você adquirir comigo e com a Paola, minha esposa, o MSA. Quer trabalhar com mercado digital, quer trabalhar da sua casa, vendendo produtos pela internet, ganhando a sua comissão a cada venda, ou quer impulsionar via tráfego pago seu produto, seu pequeno comércio, sua marca, o MSA vai te ensinar como fazer isso. É para esses dois tipos de pessoas o MSA. Com gente experiente que tem resultados no mercado digital e que vai dar esse treinamento para você. E adquirindo o MSA comigo, no meu link aqui com a Paola, você ainda tem o adicional, a área de membros premium criada pela Paola para receber esses alunos e para acelerar o teu processo de aprendizado do MSA, um plus nas aulas do MSA e o suporte individualizado da Paola para tirar suas dúvidas, para te ajudar nas primeiras vendas, para te ajudar a subir as campanhas no tráfego pago, além do suporte que você já tem no MSA. Então vai ter uma mão te segurando da galera do MSA. Outra mão te segurando, a mão da Paola para te ajudar nisso. É só apontar a câmera para o QR Code com preço promocional, você vai adquirir agora essa mentoria que pode mudar mesmo a sua vida, o seu mês que está para chegar, né? O seu novembro, outubro já foi, ficou ruim? Vamos salvar esse novembro a partir de agora aí. Aponta a câmera para o QR Code, na descrição tem também o link que te joga para o mesmo lugar e o @ da Paola, se você quiser tirar alguma dúvida com ela nas redes sociais, procura ela lá, tá na descrição do vídeo o caminho para você falar com ela e vir junto com a gente, beleza? Vamos! 5-0. Uma ótima atuação do Palmeiras, como a gente não via há tempos, com a solução tática que o Abel encontrou, já tinha jogado assim contra o Coritiba, com os 3 zagueiros, o Luan flutuando ali entre um volante e um zagueiro, laterais com mais liberdade. O Abel até cita, né? Na final da Champions tinham 2 times lá com 3 zagueiros. A Inter era uma equipe pensada já de forma nativa mesmo, com 3 zagueiros. O City teve ao longo da competição aquela coisa dos Stones, fazendo esse papel de volante e zagueiro, protegendo um pouco mais a linha de zaga, e foi isso que a gente viu ontem, laterais com mais liberdade. E o Palmeiras foi intenso desde o início. Com 6 minutos tem o gol do Richard Rios, o Rafael falha, o gol é anulado, mas ali já era um sinal, pelo volume e pelo comportamento do São Paulo. E aí sai o gol do Breno Lopes aos 15, a porteira abre, o Rony ficou no banco e o Rony não vinha rendendo, é evidente. Acho que o Abel, ele demorou a se render, né, a algumas obviedades, como por exemplo a barração do Rony nesse momento, e sou um admirador do Rony, e até quando o Rony foi convocado para a seleção brasileira, defendi a convocação naquele momento, que era um momento de transição, primeiro amistoso depois da Copa, não era uma lista definitiva para o ciclo, mas premiava um cara que sempre deu no Palmeiras até mais do que podia, muito porque isso era extraído pelo Abel. Quando isso deixou de acontecer, né, ao longo do ano de 2023, o Rony foi perdendo protagonismo e voltou a ser aquele Rony, dar aquela lembrança triste para o palmeirense do Rony que comprometia resultados, do Rony que comprometia jogadas de ataque do Palmeiras lá atrás, quando ele era muito criticado por isso. Então é momento de banquinho mesmo. E, enfim, o ataque do Palmeiras ontem voltou a produzir 5-0, grande vitória de um time que tem tudo para terminar dentro do G4. É porque a oscilação, gente,
Aconteceu com todo mundo. O líder oscilou. Ah, mas o líder oscilou porque o Bruno Lage fez um monte de bobagem. Tá bom, mas oscilou. Cada um tem os seus motivos para oscilar, mas é normal. É que a oscilação, e mesmo oscilando, o Palmeiras foi para a semifinal da Libertadores, né? Só que a oscilação, o tombo, a quantidade de jogos sem vencer, isso tudo foi muito maior do que das outras vezes quando, né, aconteceu. Ah, o Palmeiras já foi eliminado para o CRB, é verdade. Ah, mas mesmo assim, não houve um período tão turbulento, até mesmo fora de campo, não só dentro, como esse agora que o Palmeiras viveu. Mas acontece. O Palmeiras tem um treinador capaz de conseguir achar soluções no momento de crise. A vida dele ficaria mais facilitada se os reforços tivessem chegado. Por isso que eu tiro o Abel da maior parcela de culpa por isso aí. A culpa do Palmeiras não ter conseguido os seus grandes objetivos no ano é do planejamento feito pela diretoria, extremamente conservador no momento em que as trocas foram feitas. Mas o Abel também tem a sua parcela de culpa com algumas decisões erradas que tomou, com algumas escalações teimosas que fez e foi criticado por isso. Ele lida com dificuldade com isso, mas tudo bem. Eu prefiro lidar com um cara competitivo, vencedor, com sede de ganhar, que mesmo com esse pacote ruim como o Abel, do que um treinador que não vai me entregar tanto. Então é pau no Abel quando merecer, elogio no Abel quando ganhar. Pouco me importa esse lado, porque o Abel tem um ego danado, é egocêntrico, é isso, é aquilo, quer dar resposta. Pô, pra mim dane-se o que ele vai falar, o que ele não vai falar. Eu vou avaliar aqui, beleza. Né? Isso não vai mudar o que eu penso do Abel como treinador. Não vou deixar de enxergar a competência do Abel e os acertos eventuais do Abel, porque um dia ele falou uma coisa, vai receber a crítica pelo que falou, mas não pode contaminar o restante da análise sobre o trabalho dele. E a vida segue. Eu vejo assim. Bom, o São Paulo não pode entrar num clássico, ninguém, no campeonato. Teve um vídeo de um 7-1 essa semana, onde eu abordei isso aqui. No futebol de primeira prateleira, de primeira divisão, de alto nível, alta performance, alto investimento, é proibido entrar mole num jogo. Entrar achando que, tem o jogo sim e o jogo não. Beleza, esse aqui é o jogo não, tá tranquilo. Não, não tá tranquilo. Você corre o risco de passar o vexame que o São Paulo passou em campo ontem. O futebol de primeira divisão, de elite, de topo, não te permite vacilo, não permite postura pouco competitiva. A rotação, a competitividade, a entrega, a intensidade, ela tem que estar lá no alto. Todos esses fatores têm que estar no alto. Você pode tecnicamente estar numa jornada ruim. Você pode taticamente partir para o jogo numa estratégia que não deu tão certo. Agora, não pode não competir, que foi o que o São Paulo fez ontem. Vários erros assim de time desligado. Falha do Rafael logo aos 6 minutos. O pênalti bobo que o Rato cometeu. O desastre da atuação do Gabriel Neves. A expulsão do Rafinha. O time estava em Nárnia. Ok, não vai apagar o 5-0 que o São Paulo fez no ano. A grande conquista da Copa do Brasil. Mas a conquista da Copa do Brasil, ela teve justamente tudo que faltou ontem no Allianz Parque para o São Paulo. Entrega, intensidade, mobilização. A virada contra o Corinthians. A maneira como o São Paulo superou o Flamengo, que é um adversário mais forte que ele. Alguém tem dúvida? No papel, o Flamengo é bem melhor que o São Paulo. E o São Paulo, na estratégia e na entrega, foi campeão da Copa do Brasil com muito merecimento. Não foi campeão na sorte. Ele batalhou para ser campeão da Copa do Brasil. E ontem ele não batalhou. Talvez, ganhamos do Grêmio sábado. E bem, o São Paulo jogou bem. E em alguns momentos até muito bem dentro do Morumbi no fim de semana contra o Grêmio. Beleza, relaxamos. Contra o Palmeiras, tranquilo, já ganhamos do Grêmio no fim de semana. Já ganhamos 3 joguinhos aí depois da final. Estamos respirando. Pau. Porque o futebol de elite, ele te cobra esse preço alto quando você não entra dando o devido respeito ao jogo de ontem. Acho que o São Paulo, a um jogo como o de ontem, acho que o São Paulo ontem, ele tratou o clássico como um jogo qualquer. Por mais que ele valesse muito para o Palmeiras e não tanto assim para o São Paulo, para a tabela, para o momento, para o ano, por mais que tudo isso seja verdade, é um clássico, é um rival histórico. É a tua instituição que você precisa representar, é a tua torcida que você precisa perder, faz parte. Perder de 7-1 não faz parte, perder de 5-0 não faz parte. Não pode fazer parte. Quando você tem forças importantes do futebol brasileiro ali, forças equivalentes, né? O Inter meteu 7 do Santos no fim de semana, o Inter era o pior ataque do campeonato. Ele não era um time tão superior assim ao Santos. O Palmeiras é um time que tem um trabalho mais longevo, tem um elenco melhor, jogava em casa, é melhor que o São Paulo no papel? Ok, podemos discutir, mas não é para 5-0. Méritos do Palmeiras e, ao mesmo tempo, um São Paulo que se arrastou em campo. Essas são as explicações para o que aconteceu ontem e que não pode ser normalizado.
Não vai apagar o que foi feito, repito, não é para caçar as bruxas, não é para mandar todo mundo embora, cair todo mundo do goleiro ao ponto esquerda, como diziam antigamente, não é. Mas não é para normalizar, é para ficar bem revoltado mesmo o tricolor com o que viu ontem. Mas o vídeo vai se debruçar na declaração do Dorival Júnior. O Dorival Júnior, sobre gramado sintético, disse o seguinte, abre aspas, na minha opinião, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque eu trabalhei no Atlético Paranaense, é uma equipe que tem esse gramado, então de uma maneira ou de outra, eu fui beneficiado naquele período. Eu acho que é muito desigual você jogar gramado natural para um gramado como esse. Hoje na Holanda, gramados assim sintéticos estão proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativa eles perceberam para que não aprovem gramados como esse. Agora, se foi aceito e está dentro da competição, eu não tenho que falar nada. Apenas é lamentável porque o próprio São Paulo já teve vários jogadores aqui com algumas lesões. Fecha aspas. É profundamente decepcionante e eu considero grave essa fala do Dorival. O mais importante aqui para mim, que mais me espantou, Dorival é um cara que eu respeito, admiro, né? Tenho zero reparos à conduta do Dorival. Acho o Dorival um ótimo treinador, muitas vezes injustiçado, desvalorizado, com análises rasas sobre o trabalho dele e análises que muitas vezes influenciam, né? Opinião de massas, opinião até de dirigentes, perigosas, ruins, análises mal feitas sobre o Dorival, injustas mesmo. Acho o Dorival como figura humana, um cara, sabe, de ótimo trato, respeitoso. Entrevistei o Dorival e foi um papo muito legal na terça-feira com os meus colegas da TNT Esportes no Último Lance. Sim, só tenho elogios a fazer ao Dorival, mas essa fala é muito repudiável. Essa fala, ela é problemática demais, ela é grave. E vamos começar do seguinte ponto. O Dorival aqui admite, primeiro assim, tentando entender qual é o conceito de beneficiado na cabeça do Dorival. Que ele disse que quando trabalhou no Atlético Paranaense, ele foi beneficiado ao estar num clube com gramado sintético. Às vezes pode soar como, olha, benefício de algo ilícito. Você está usando um artifício ilegal e está se beneficiando disso. Eu não sei se foi isso que o Dorival quis dizer, até porque ele sabe que não é ilegal, eu não acredito que foi. Na cabeça de muita gente pode parecer. Esse é o grande problema, quando o Dorival não é claro, não é extenso na explicação do termo beneficiado. Porque ilícito não é. Vamos discutir se é desnivelar o campeonato, você ter 3 equipes com gramado sintético e 17 sem? Vamos discutir. Vamos discutir se a dinâmica do jogo muda, você não tem tempo para que os adversários se adaptem, vamos discutir tudo isso. Se você gosta, se você não gosta, você acha que visualmente é mais feio, seja lá, cara, qual for o seu argumento, vamos discutir as lesões. Até agora, os estudos não mostram uma diferença substancial na quantidade de lesões entre gramado sintético e gramado natural. Não existe até agora um estudo que mostre que no gramado sintético você tem 5 vezes mais lesões do que o natural. Não existe. Não existe. O que existe é uma liberação da FIFA e uma certificação dada por laboratórios contratados pela FIFA anualmente. Os caras vão lá, fazem o teste, levam um monte de equipamento, fazem o teste da borrachinha, fazem o teste do giro, uma porrada de teste. Isso não é nas coxas, gente. Então, legalmente não há o que se contestar. Ninguém está fazendo malandragem nenhuma. Existe uma lógica comercial, uma lógica da exploração do espaço para shows, e é muito melhor você ter, na minha opinião, é muito melhor você ter um gramado depois de um show em perfeitas condições, por ser sintético, do que você ter o gramado do Mineirão, por exemplo, que é vergonhoso. Depois de um show, o gramado fica destruído. E já teve jogador se machucando lá esse ano, mais de um se machucando nesse gramado nesse ano. Davi Luiz acabou de machucar, o Tiquinho machucou. Gramados naturais, mal cuidados. Gramado do Maracanã é natural, pessimamente cuidado. Tiveram que fechar o Maracanã esse ano para cuidar do gramado natural. Então eu acho que, acima de tudo, o problema não é o gramado sintético ou natural. O problema é o mau gramado. É o gramado ruim. É o gramado com imperfeições. É o gramado que oferece um risco real à integridade física dos atletas. Com buraco, sabe? Complicado. Muito complicado. Então, eu acho que essa é a questão, né, de você entender que o gramado ele precisa estar em boas condições e ele precisa ser legalizado, ele precisa ser regulamentado. E o caso do gramado sintético é esse.
O meu ponto é que essa fala do Dorival, até eticamente ela é complicada, porque o Dorival admite que assumiu um clube sabendo que teria, não sei se o benefício o Dorival considera lícito ou ilícito, já explorei aqui a problemática do termo que ele utilizou, mas enfim, não importa, tanto faz, na verdade tanto faz, para o cerne da questão tanto faz. O ponto é, o Dorival, tendo ciência de que seria, de alguma forma, na cabeça dele, beneficiado pelo gramado sintético do Atlético Paranaense, aceitou trabalhar lá e ter essa tal vantagem em relação aos seus adversários. E não reclamou disso no momento que foi contratado. E não reclamou disso quando ganhou jogos na Arena da Baixada, que agora se chama Liga Arena, pelo Atlético Paranaense. Não fez qualquer questionamento. É por isso que eu digo, você é contra o gramado sintético, você é contra o jogo na altitude, você é contra qualquer fator que circunda o futebol, se posicione quanto a isso antes de ser prejudicado, porque senão vai parecer argumento casuístico, senão vai parecer choro, né? Traduzindo, popularizando, choro, perdeu, achou ruim. Sabe, o São Paulo ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil, não teve qualquer reclamação do Dorival sobre gramado sintético, não teve nada, o São Paulo eliminou o Palmeiras, jogou no Allianz, a vida seguiu, ninguém foi pra coletiva falar do gramado sintético. Aí depois que toma 5-0 vai, me desculpa Dorival, me desculpa. Eu acho que falar nesse momento perde o peso da avaliação, perde o peso da opinião, perde o peso da crítica. Perde totalmente o valor da crítica, quando você só diz isso depois de tomar um 5-0. Acho lamentável a fala do Dorival, acho perigosa a fala do Dorival. Não se pode criminalizar um gramado que é liberado pela FIFA e que é certificado ano a ano. Quem torce para algum rival do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Paranaense, muito provavelmente vai ouvir isso aqui e não vai gostar, mas aí tudo bem. Eu pauto as minhas ideias muito pelo aspecto da legalidade. Vamos ver o que é legal. É legal? Nós vamos tentar contestar de outra forma, mas nunca no aspecto legal. Porque se a lei determina, se a lei permite, cumpra-se. Aí você vai discutir. É como nas leis que regem a nossa vida em sociedade, né? As leis que estão vigorando aí no Brasil, que são aprovadas em Brasília. Tem a lei, tem que cumprir. Aí você pode discutir com os teus representantes, que são os legisladores, os deputados e senadores, a mudança na legislação. Aí você vai fazer um debate público, audiências públicas, vai esgotar o assunto, vai trazer outros pontos de vista, vai sensibilizar os parlamentares, a sociedade de uma maneira geral e vai provocar mudança. Essas são as ferramentas para mudar. Agora, enquanto aquilo está vigorando, aquilo é lei, aquilo tem que ser cumprido e acabou. Querem proibir o gramado sintético? No Brasil, houve até 2017, se não me engano, a proibição que era capitaneada lá pelo Eurico Miranda, pela rixa dele com o Petralha. O Eurico Miranda saiu da cena, liberaram, os clubes do Campeonato Brasileiro liberaram o uso do gramado sintético. Você que torce para algum clube rival de quem tem gramado sintético, saiba que o seu clube, apesar de não ter gramado sintético, votou pela liberação do gramado sintético. Os clubes chegaram a esse acordo e liberaram. O Palmeiras, o Atlético Paranaense e o Botafogo, que é o mais recente, eles não chegaram impondo o gramado sintético. Isso foi liberado numa assembleia de clubes lá atrás. Os clubes liberaram. Então segue a vida, gente. Outra coisa, o Dorival, com essa fala, ele cria talvez até um problema institucional. Porque esse ano, ainda antes do Dorival, é verdade, mas esse ano, o Palmeiras precisou liberar, o São Paulo precisou jogar no Allianz Parque uma partida de mata-mata de Campeonato Paulista. O São Paulo jogou lá, foi eliminado lá pelo Água Santa, jogou no Allianz, no acordo das diretorias. A diretoria escolheu um gramado sintético. Ela poderia ter jogado em Barueri, ela poderia ter jogado no Canindé, que estava lamentável, ela poderia ter jogado no interior, em Campinas, ela jogou lá. Ela jogou no gramado sintético, que agora o Dorival diz que é problemático, que... É muito difícil engolir esse tipo de argumento depois de um 5-0. Respeito, admiro profundamente o Dorival. Digo isso aqui com tranquilidade. Como eu sempre falo aqui, a gente se identifica muito com as histórias, com as pessoas, e eu tenho esse sentimento pelo Dorival, mas não dá. Engolir esse tipo de fala depois do 5-0, de jeito nenhum. O que você pensa sobre isso? Vídeo tá feito, boa quinta para todo mundo, like se você ficou até o final, juízo e tchau.